Olá, boa noite. Quanto tempo? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Para quem não nos conhece, sou a Lilian. E eu sou o Paulo. E nós somos os Pais Além do Espectro. Nossa, parece até um Estamos no Instagram e há um tempo, né? Há um ano e pouco. E é um prazer estar aqui. Hoje a live é super especial, com um tema super especial que nos é caro. E encontramos uma pessoa assim com muita, que pode trazer muita contribuição, com muita experiência nesse tema. E a gente vai só se autodescrever, que já já a Marilene vai estar entrando, tá? E ela vai entrar pelo perfil pessoal, né? Eu tô vendo a Abra Rio. Boa noite, Resilene, boa noite, Augusto, e Abra Rio Oficial. Isso. E aí a gente vai se descrevendo, né? Meu nome é Lilian. Tenho cabelo escuro, estou em transição capilar, cabelo castanho médio, e aí lidando com cabelo com duas texturas, pele clara, estou com um batom um pouco avermelhado, unhas pintadas de vermelho, uma blusinha de poá, né, preto e branca, um casaquinho com umas bolinhas também que brilham, e estou ao lado esquerdo, né, do Paulo. E fundo branco. E o fundo é branco. Agora o Paulo vai se inscrever. Boa noite, sou o Paulo, tenho a pele branca, sou careca, não estou passando transição capilar, nem estou tendo cabelo para isso, olhos castanhos, estou com uma blusa preta, tá? Ao lado direito de Lília e fundo branco atrás, tá bom? Aí agora a Marilene vai aparecer pra gente e a gente vai convidá-la, né? Mandando pelo aviãozinho aí para as pessoas que podem se interessar por esse tema. A gente vai falar sobre a cannabis, a esperança na cannabis, com a Marilene. Ela é diretora da Abra Rio. Já vou chamá-la para a gente aproveitar esse tempo o máximo possível. Boa noite, dona Leia. Aí. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite! Nos ouve bem, nos vê bem? Sim, tô vendo bem. E tá tudo certo aí? Já melhorou. O volume, acho que agora a gente está conseguindo ouvir mesmo, tá ótimo, tá maravilhoso. Boa noite. Boa noite, Marilene. É um prazer, tá? Agradeço muito sua disponibilidade, seu tempo de estar com a gente, sua solicitude, né? Tantas tarefas e atividades, acho que a gente, quando reserva um tempo, acho que isso é ativismo, né? Isso faz parte da nossa rotina, da nossa vida. Então, agradeço muito você estar com a gente, é um prazer ter aceitado. Sua equipe também, que é muito boa, maravilhosa, né? Que vai também ajudando mesmo a construir, para criar, né, os textos, a narração, a criação. E a gente já se descreveu, já se apresentou, a gente já convidou as pessoas para convidarem as outras. E a gente gostaria que você se descrevesse. Nós fizemos um roteiro, né, para ficar mais objetiva a live, já que é um tema tão único, né? A gente vai seguindo o roteiro. As pessoas mandam perguntas. Se por acaso a gente não conseguir, a gente deixa os contatos, né? E as pessoas nos procuram ao final, mas é um prazer. De imediato quero te agradecer por estar aqui com a gente e deixar para você se apresentar. Eu que agradeço o convite. Acho que essa informação é muito importante. O acesso à informação é sempre muito importante. E a gente está aqui exatamente para isso, para tirar dúvidas, para ajudar no que for preciso. Bom, meu nome é Marilene, né? Conhecida como Marilene Esperança. Sou mulher negra, mãe de 4 filhos, uso óculos, estou vestida de preto, sentada na minha casa com uma parede de azulejo atrás e estou muito feliz de poder participar desse momento junto com vocês, né, de falar de uma pauta tão importante para mães, para pais, para filhos, para pessoas que de fato precisam ter acesso à informação, né? Então, estou à disposição. O que eu puder ajudar e puder contribuir, contem comigo. Perfeito. E para quem por acaso não assistiu, eu sei que tem gente que pediu para deixar gravada, a gente deixa gravada, né? Claro que a gente quer que as pessoas estejam agora interagindo com a gente, mas fica gravado e as pessoas podem assistir depois. Aí eu vou pelo nosso roteiro para a gente não
não fugir muito, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, né? Quem é a Marilene, que a gente já vai falar do Projeto Esperança, e não tem ninguém melhor do que você para falar, né? Quando eu falei com o Caio, eu falei que um tema logo para a gente deixar amarrado. Pode ser Esperança, já que tem Marilene Esperança, já que tem Lucas Esperança. Vamos falar sobre a esperança na cannabis, que é realmente né, um divisor de águas na vida de muitas pessoas? Aí eu achei que combinou muito assim com esse propósito. Aí eu queria que você falasse, você já se apresentou um pouco, né? Mas eu acho que é a Marilene que está envolvida nesse projeto. Aí você já pode trazer mais um pouco suas funções, a Brahim, né? Um pouco sobre você. Então, tudo a ver, com certeza, cannabis de esperança tem tudo a ver, até porque a esperança, né, a cannabis ela vem trazendo esperança para a vida das pessoas, né, que já estão aí passando por diversos tratamentos e às vezes sem resultado, e a cannabis acaba sendo às vezes até a última esperança de muitas famílias. Bom, a Marilene é uma mãe, assim como você, é uma mãe, uma mulher que eu venho de uma história assim de muita luta, de muita dificuldade, né? Que eu acho que se um dia eu tiver que fazer uma live contando quem é a Marilene, vai durar uma semana. É uma história bem longa, né? Eu fui criada pela minha avó, né? Meus pais se separaram bem cedo, fui criada pela minha avó, e após o meu crescimento, eu acabei indo viver com a minha mãe, né? Sempre, mesmo distante, sempre foi muito presente na minha vida. E passei uma boa parte da minha vida ao lado dela, vendo ela passar por uma situação assim bem complicada de violência doméstica, né? A minha mãe ela foi casada com uma pessoa que quando chegou um momento em que ela já não estava mais satisfeita com a relação, se sentindo sufocada, ela começou a sofrer violência doméstica. Eu logo após acabei me casando, né, tendo o Lucas, meu primeiro filho, que foi um filho super desejado, né? E nesse período, o Lucas bem pequenininho, que era inclusive o sonho da minha mãe, porque ela teve duas filhas mulheres e tinha muita vontade de ter um filho homem, e veio o primeiro neto, veio um menino. Nesse período, ela foi assim, a paixão da vida dela, o Lucas, e o Lucas, com 4 anos de idade, começou a ter suas crises convulsivas, e quem me ajudava, quem estava próximo de mim o tempo todo para me dar todo o suporte com o Lucas, era a minha mãe. Né? Apesar de eu ter o apoio do meu pai, de eu ter o apoio do pai do Lucas, que sempre foi muito presente, mas a minha mãe era a pessoa que estava mais junto comigo, mais inteirada, sendo aquela vovozona de verdade. E quando o Lucas tinha seus 5 anos de idade, que foi assim que ele foi diagnosticado, né? A minha mãe foi quando ela resolveu se separar de vez, né, do rapaz com que ela vivia, e ele não aceitou essa separação. Passou um mês de ameaças, né? Só que a gente é, acaba não querendo nem acreditar muito que vai fazer algo. Mas ele acabou fazendo. Essa pessoa tirou a vida da minha mãe, né? A minha mãe foi assassinada com 3 tiros na frente do meu filho. O Lucas tinha 5 anos de idade, então assim, a minha mãe faleceu nos braços do Lucas, né? Então foi um momento assim de muito desespero para mim, e após isso eu fiquei muito perdida. Você acaba querendo fazer até várias besteiras, porque você começa a se questionar, né? Deus até me perdoe, mas você começa a questionar até Deus. E só que foi bem ao contrário. Por mais que eu tinha muito desespero, muita luta dentro de mim, foi bem ao contrário. Eu olhei para o Lucas e pensei, eu não posso simplesmente enlouquecer agora, porque eu preciso cuidar do meu filho, e agora eu não tenho mais a minha mãe para me ajudar. Então, a minha maior luta começou aí, né? O Lucas tinha acabado de ser diagnosticado com uma síndrome que eu nunca tinha escutado falar na minha vida. Meu filho estava tendo crises epiléticas,
que eu também não conhecia, e essas crises elas só aumentavam, e a minha mãe tinha acabado de ser assassinada na frente do meu filho, né? E esse sujeito, 2 dias depois, também se matou, tirou sua própria vida. E aí eu comecei uma luta de cuidado com o Lucas, comecei a tentar cuidar do meu filho, buscar tratamento para ele, e ao longo desse período as crises só aumentavam, só aumentavam. Aqueles sonhos que a Marilene tinha de estudar, de trabalhar, de fazer algo para mim, isso foi ficando tudo para trás, porque eu me vi cuidando só do Lucas, eu não podia fazer mais nada, era só cuidar do Lucas, porque até para colocar o Lucas numa escola era complicado, porque eram muitas crises, então botava ele na escola, daqui a pouco a professora chamava para tirar, porque as crises estavam vindo e eles não tinham suporte para cuidar dele, né? Então, eu passei momentos assim bem complicados no início, com ajuda, mas ao mesmo tempo sozinha, porque as pessoas ajudam assim, tá precisando de alguma coisa e tal, mas ninguém fica, ninguém Uhum. olha, né? Uhum. É você que roda o tempo inteiro atrás da criança, é você que fica parando o tempo todo, e é você que é apontada e julgada. Julgada por quê? Como o Lucas tinha muitas crises, e tudo fazia ele ter crise. Se tivesse calor, ele tinha crise. Se tivesse frio, ele tinha crise. Se ele ficasse feliz, ele tinha crise. Se ele ficasse triste, ele tinha crise. Se tomasse um susto, tinha crise. Tudo fazia o Lucas convulsionar. Então, assim, se eu falasse assim, filho, vamos na padaria, ele já convulsionava. Só pelo fato de falar que ia sair. Então, eu não levava meu filho para um aniversário, eu não levava meu filho para uma reunião na casa de família. O meu filho ficava isolado em casa comigo. E as pessoas diziam: porque você não faz nada com o Lucas, você não leva o Lucas em lugar nenhum. E quando eu ia em algum lugar, era o tempo todo aparando, vigiando o Lucas para ele não se machucar, porque eram crises muito severas, que vinham do nada, ele já caía se debatendo e acabava se machucando. E aí, quando eu ia, as pessoas julgavam porque você não deixa o garoto quieto, deixa o garoto brincar. Aí não podia comer muito chocolate porque estimula a crise. Deixa o garoto comer. Então, assim, a gente é criticado e é julgado e sabe, questionado o tempo todo. E por todos, né? Mesmo inconscientemente. Às vezes a pessoa não está nem fazendo por mal, mas isso Sim. acontece o tempo todo. Então, eu passei assim muitos anos da minha vida só sendo mãe e esquecendo de olhar para mim, né? E a pessoa que mais me ajudava após o falecimento da minha mãe foi o pai do Lucas, que a gente, mesmo separado, ele sempre foi muito presente. E algo que eu nunca conto para ninguém, mas eu vou falar aqui na live agora, é que quando chegava às vezes final de semana que o Lucas estava com o pai, eu enlouquecia, eu sumia. Sumia. Sumia de ir para as baladas, de assim, balada à noite, praia de dia, do meu pai me ligar e falava assim: minha filha, eu só quero saber se você está viva. Mas tá tudo bem, pai. E aí, quando chegava na segunda que eu pegava o Lucas, era aquele sentimento de culpa, porque eu me diverti o final de semana todo. Então, assim, é uma coisa muito louca, porque você pensa assim, eu preciso, era uma válvula de escape que eu precisava respirar, eu precisava, até porque eu tinha 19 anos, era uma menina, né, quando isso tudo começou, então eu precisava respirar, mas ao mesmo tempo você se questiona porque você está respirando, né? Então, assim, foram momentos muito difíceis no início, que eu vou te falar, por incrível que pareça, foi o que me transformou na mulher que eu sou hoje, né? Porque os primeiros, os primeiros passos assim de toda essa trajetória foi de muita dor, né? Veio o diagnóstico do Lucas, a morte da minha mãe, e aí anos e anos nessa trajetória, né? E aí foi aí que eu comecei nos centros de reabilitação, né, observar que
a gente que é mãe, que é pai, né? Porque eu percebo que a gente tem alguns pais muito participativos, eu admiro muito isso. Fico muito feliz de ver um pai tão participativo assim. Eu percebia que às vezes eu levava meu filho para fazer uma reabilitação e os pais eles ficavam ali sentados esperando. Eu até brincava, dizia, gente, a única coisa que a gente tem para fazer é a fofoca, porque vai fazer o quê? Né? E eu comecei a perceber que nós pais, os nossos filhos estavam tendo o tratamento, mas nós pais estávamos ficando de lado, né? E era de fato quem precisava do tratamento. Então, assim, para mim não pular a pergunta, se deixar eu vou embora. Mas fica à vontade, qualquer coisa depois eu ajusto e tiro, fica à vontade. Não é porque o raciocínio vai, né? Vai indo, depois vai. Fica à vontade que eu controlo aqui. Isso. Vendo a história, né? Isso, fica à vontade. Então, aí eu comecei a observar essa situação dos pais ali e comecei a perceber que faltava algo para a gente, né? Para os pais. E muitas das vezes a gente mesmo acabava apontando o outro, né? De uma mãe, por exemplo, não ter um benefício LOAS, aí a outra mãe fala assim, mas ela é muito devagar, ela não se mexe, sabe? Ela não se move, não corre atrás das coisas dos filhos. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, por que julgar? Por que, né, dizer que aquela mãe não corre atrás? Por que não ir lá e segurar na mão daquela mãe e falar, vem cá que eu vou te ajudar? Né? Porque a força da Marilene não é a mesma força da Maria, da Antônia, do João. Cada um tem um jeito de, né, de lidar com as situações. E eu comecei a perceber também que os nossos filhos não eram convidados para participar de nada. Né? E quando eram, né, quando eu ia numa festa com meu filho, eu tinha que ficar eu com meu filho, porque assim, ele era convidado para a festa, mas não era convidado para participar da festa, porque era o diferente ali, né? Então, eu comecei a fazer uma movimentação ali de... Chegava um dia do mês, vamos fazer uma festinha de aniversário para as crianças. Aí, lá no centro de reabilitação mesmo, a gente ia para o refeitório, cada uma trazia um pratinho de alguma coisa e fazia festa para as crianças, dos aniversariantes do mês. E aí traziam seus irmãozinhos. Tinha criança que quase que caía da cadeira de tanto que pulava de felicidade. Aí aquilo começou a incomodar, não sei porquê, e nos proibiram de fazer. Então eu falei, não vamos parar. Começamos a fazer na calçada, ia para Campo São Bento, para a praia, essas movimentações. E comecei a ajudar as mães buscando as informações, do tipo, como que se consegue um transporte ponto a ponto, por exemplo. Eu ia lá, batia, quais são as informações? São essas. E o formulário é esse. Eu pegava aquele formulário, tirava um monte de chefe, e já ficava com aquilo ali. Quando alguma mãe precisava, eu já passava tudo mastigadinho. Para quê? Para ela ir uma vez só. Porque eu percebia que o que fazia as mães desistirem de algumas coisas é a burocracia. Porque vai a primeira vez, você vai preencher esse formulário, você vai trazer esses documentos, tal. Aí a mãe vai. Aí só para ela ir é passagem, tem que ver alguém para ficar com a criança. E aí, quando chegava lá, olha, faltou isso, 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 isso. Aí vai a mãe de novo. Aí, agora faltou o laudo do médico. Então, nesse meio tempo, a mãe desiste. Ela não consegue. Ela não tem dinheiro, ela não tem com quem deixar o filho, ela desiste. Então, eu comecei a mastigar, né, todo esse processo, deixar tudo organizadinho para que, quando a mãe precisava, a gente entregava, olha, é isso aqui. Você vai chegar lá com isso aqui e vai falar, não, tá tudo aqui. E aí era uma vez só. E aí, esse movimento começou a juntar outras mães fazendo também. Começamos a conseguir doações, né? E aí, assim, gente, quando eu percebi, a varanda da minha casa estava cheia de caixa, cheia de sacola, meu marido já querendo me botar para fora. Domingo a gente acordava, tinha mãe na porta. Então, assim, a gente percebeu que já tinha um grupo gigantesco de mães se movimentando. E foi aí que nasceu o projeto Lucas Esperança. Muito bom. Eu quero assim, deixar meus sentimentos por tudo que você está falando. A gente, né, se solidariza porque
imagina, né? Não viveu, mas imaginador, mas por outro lado a gente consegue ver, o tempo é um remédio muito bom para ajudar em algumas coisas que a história não muda, mas a gente olha diferente e cria essa resiliência, né? Você foi despertando essa liderança, essa iniciativa, essa força que a gente nem imagina que tem, principalmente quando tem uma tragédia, alguma coisa assim, né? E um filho é capaz de mobilizar a gente muito além do que a gente imagina, né? Ou acha que conseguiria. E aí, assim, parabéns também por toda a sua iniciativa. Como você já trouxe um pouco do Lucas, se você quiser falar um pouquinho do diagnóstico, né? E dos tratamentos que o Lucas fez antes do cannabis, né? Porque você falou das crises, como é que foi esse início, assim, dos tratamentos. Mas a gente admira muito, né? O Kalena tá botando que história linda, que mulher, né? A Juliana botou ótima atitude, porque isso inspira. Claro que a gente não quer que aconteça coisas ruins para inspirar as pessoas, mas quando você vê que a pessoa lida com aquilo, cria força, olha para o outro, né? Porque senão você ficava só olhando para o seu umbigo, né? Ah, eu sofro, e não é isso, né? Eu acho que consegue ultrapassar a barreira do sofrimento e ajudar, né? Eu acho que na sociedade. Muito bonito. E também a questão de você observar os pais na sala de Na espera, sala, né? Eles estão parados, estão ali, ali, às vezes estão perdendo tempo, e aí podiam, você teve a atitude de sair dali e falar, vamos tentar melhorar as condições dos pais, né? Que a gente acaba ficando invisível, né? Sim, A o gente acaba processo. ficando Só é invisível. julgado, né? Só deveria fazer outra coisa, né? Acaba sendo assim, tudo que você faz é criticado, é errado, ninguém toma sua pele, ninguém aguenta a sua jornada, né? E é assim, desnecessário, né? Essas falas. Mas é isso, a gente é bom falar sobre isso, porque a gente sempre fala também, né? E aí pode trazer agora um pouco essa questão do diagnóstico, né? E dos tratamentos antes do cannabis. Sim. Então, isso que você está dizendo, né, das pessoas que eles olham e, né, os comentários são geralmente parecidos. Nossa, Uhum. nossa, imagina o tamanho da sua dor. Não imagina nada, entendeu? Você Isso fica aí. olhando, você não sabe não, você não imagina a situação, porque só quem sabe é quem vive, né? A realidade é minha, a realidade é sua, né? Ela é totalmente individual. Uhum. Então, o Lucas, ele foi diagnosticado, a primeira crise convulsiva dele veio aos 4 anos de idade. Ele foi Uhum. diagnosticado aos 5 com a síndrome de Rasmussen, né? Que é uma síndrome que causa, é uma síndrome viral, encefalite, que causa epilepsia de difícil controle. Ele começou com essa primeira crise, e aí da primeira veio a segunda, a terceira, e foram vindo várias crises, até que ele, numa das crises, ele sofreu uma queda, bateu a cabeça, perdeu os sentidos por alguns minutos, e aí o médico pediu os exames mais específicos. E aí ele pôde ver que existia uma lesão no cérebro do Lucas, que ele falou, olha, não é lesão da queda, é uma lesão de alguma encefalite. E aí encaminhou o Lucas para um neurologista especialista, que foi o Dr. Eduardo Faverê. Na época eu fiquei assim desesperada, porque eu não tinha condições de pagar, né? O médico nem por plano não atendia, mas Desculpa, ele, uma. nada. Pode continuar, desculpa aí. Ninguém. Aí ele falou, não, vou fazer uma cortesia, atendeu o Lucas, diagnosticou com a Rasmussen e falou qual seria o tratamento. Mas ele já deixou claro para mim que assim seria um processo longo, difícil, com muita dificuldade, por conta de ser crises de difícil controle. E o Lucas começou esses tratamentos com essas medicações. Ele fez uso de todos os tipos de anticonvulsivantes que você possa imaginar. Cada vez que ia no médico, ou trocava o anticonvulsivante, ou aumentava mais um, ou aumentava a dose. Ele sempre estava com 3 a 4 anticonvulsivantes. Lamotrigina, topiramato, Depaquene, Frídio, Depacote, e vários outros, né? Vivia entrando com corticoides para tentar dar uma equilibrada. Às vezes tinha que internar para fazer o uso de imunoglobulina e mesmo assim não trazia resultado positivo para o Lucas. Pelo contrário, as crises elas só aumentavam, né? E esse processo era um círculo vicioso na vida do Lucas, porque assim, ele fazia uso do anticonvulsivante para não convulsionar.
E aqui, aquele anticonvulsivante causava efeitos colaterais que desestabilizavam o organismo dele e fazia convulsionar, né? Então, era uma coisa assim muito louca. Vivia com infecção urinária, infecção intestinal. Ele tinha uma dificuldade para evacuar terrível. Que o Lucas ele passava dias sem evacuar. E quando ele ia fazer, eu tinha que ajudar ele, massageando o bumbum dele, de pingar sangue. Isso aí é aquela coisa empedrada, né? Ele sofria de cólicas, muitas cólicas por conta dessa dificuldade, tudo por conta das medicações. E vivia tendo que fazer vários exames para ver as taxas, né? Então, assim, foram vários medicamentos, vários anticonvulsivantes que não conseguiram controlar as crises do Lucas. E com isso ele foi ficando cada vez mais debilitado, cada vez mais perdendo a força de um lado do corpo dele, que o lado esquerdo dele é bem mais fraco, né? E a gente começou a fazer a reabilitação, só que assim, ele foi pegando uma certa idade e ele começou a não querer mais, né? Eu não quero, não estou afim, isso é um saco, né? Porque o cognitivo dele tá bom. Ele sabe que ele precisa, mas ele realmente é uma coisa, né, cansativa, exaustiva. Então chegou uma hora que ele não queria mais fazer reabilitação. Então foi quando em 2014, em uma dessas idas e vindas dele do hospital, o Lucas entrou em estado de mal epilético, perdeu todos os movimentos, né? A primeira vez que ele ficou assim foi em 2010, se eu não me engano, acho que foi 2010, 2011, foi quando ele teve também Guillain-Barré, não sei se vocês conhecem o Guillain-Barré. O Lucas teve o Guillain-Barré e foi assim um troço muito louco que eu nem imaginava, nunca tinha escutado falar em Guillain-Barré na minha vida. O Lucas estava em casa sentado, de repente eu olhei, o Lucas estava imóvel. Aí eu fui falar com ele reclamando de dor nas pernas. E assim, em menos de 12 horas, o Lucas já estava entubado, em coma, né? Muito rápido. Mas ele conseguiu se recuperar, assim, graças a Deus, 100% do Guillain-Barré, né? E aí, quando foi em 2014, ele até brinca, ele mesmo fala, ele fala que ele é chique, que ele só tem síndrome rara. Porque Chique mesmo, né? ele fala, não, mãe, eu só tenho coisa rara, porque realmente E ele é é muito importante. saudável hoje. Meu filho, graças a Deus, não pega um Mas, resfriado, né? Mas pegou duas síndromes, uma francesa e uma alemã. Olha que loucura. E aí, ele, com 14 anos, ele entrou em estado de mal epilético, ficou 18 dias convulsionando direto, sem parar, sem parar. E os médicos sem preparo nenhum, né? Porque ainda tem isso, a gente ainda tem que lidar com isso, que você chega no hospital e o médico ele não faz ideia do que seja aquilo ali, de como agir com aquilo ali. E aí eles dopando o Lucas, dando um monte de medicação, e quando eu dizia, o Lucas está convulsionando, não tá, mãe. E eu olhava para ele assim, eu no olhar dele eu sabia que ele estava convulsionando. Doutor, ele está convulsionando, não tá, mãe. Aí eu pegava o celular, eu sempre sou conhecida como brigona, sou mesmo, que eu brigo pelo meu filho. Então eu botava o celular, filmava e mandava para o doutor Eduardo, para ver que é o que sempre assistiu ele. Doutor, me diz se meu filho está convulsionando ou não está. Está. Né? E aí os médicos começavam, essa mãe é louca. Porque quando eu dizia que o Lucas andava, que o Lucas falava, eles olhavam para o Lucas e falavam, esse menino nunca andou, esse menino não fala. Né? E o meu filho, num estado que eu não sabia nem se ele me reconhecia. Porque ele só mexia os olhos e me acompanhava com o olhar para um lado e para o outro, mas eu não sabia nem se ele me reconhecia. E aí, de tanto, como diziam eles, eu causar problemas, porque eu queria saber o que estava. O problema que eu causava era, eu queria saber o que estavam dando para o meu filho, eu queria saber o que estavam fazendo com o meu filho, e eu dizia, questionava eles, dizendo que o Lucas estava convulsionando mesmo dopado. Eles me impediram, me proibiram de ficar dentro do CTI com o Lucas e proibiram os profissionais de me dar qualquer tipo de informação sobre o meu filho. Né? E aí eu entrei com 3 pedidos de liminar na Justiça
emergência, acho que é emergencial, plantão emergencial, né? Que é aquele que você passa, nem sei se tem isso ainda, passa a noite inteira lá para poder ser atendido emergencialmente por um juiz. Sim. Isso. E o juiz ele deu 3 liminares para o Lucas ser transferido, mas não Ó. transferiram o meu filho. Até que, de tanto eu quebrar o pau lá numa sexta-feira, o médico chegou para mim, o neurocirurgião, que queria, inclusive, abrir a cabeça do meu filho para fazer uma cirurgia, e eu disse que não ia abrir, né? Porque eu falei para ele, não, eu já conheço, eu já sei de qual salteado como que é essa cirurgia, e essa cirurgia, ela, primeiro, que ela não traz uma certeza de que as convulsões vão reduzir, né? Uhum. E segundo, que ela vai tirar os movimentos do meu filho, ela vai tirar parte de muita coisa dele. Ah, mas ele já Uhum. não está fazendo nada. Eu falei, mas ele não está, mas ele não é assim. Meu Sim, filho não sim. é assim e eu creio que não é assim que ele vai ficar. Então, ele veio, me deu alta e falou assim, ó, agora você vai lá nesse tal desse Instituto do Cérebro e vê se você consegue o tratamento lá para o seu filho. Eu falei, pois é isso que eu vou fazer. E aí eu saí de lá numa sexta-feira. Na segunda-feira eu cheguei no Instituto do Cérebro. O doutor Eduardo Faverê já estava aguardando com uma equipe para atender o Lucas. E foi nesse dia que eu falei para ele que eu já não aguentava mais ver meu filho naquela situação. Eu sentia que eu estava perdendo meu filho, porque ele Uhum. só piorava e as medicações não faziam efeito algum. E aí ele falou para mim, Marilene, olha, a gente tem um tratamento alternativo que a gente pode vir a fazer com o Lucas, só que eu não posso prescrever, porque em 2014 a gente ainda estava naquela briga, né, que eram mães lutando para conseguir importar. E ele falou, ainda tem outra, é caro, mas eu vou te passar o contato de algumas mães que podem vir a te ajudar. E aí, quando eu fui ver, o tratamento para o Lucas, naquela época, sairia em torno de uns R$ 5.000 por mês. E eu recebi um salário mínimo que era do benefício BPC. Né? E o pai do Lucas trabalhando por conta própria. Uhum. Só de medicação a gente já gastava quase 1.000, né? Porque Sim. nessa época eu estava usando 5 tipos de anticonvulsivantes diferentes. E aí eu falei, conversei com as mães e tal, e aí elas falaram para mim do Cassiano, né, lá da Abrace, que estava iniciando um trabalho. Nessa época, o Cassiano ele fazia o óleo na cozinha da casa dele. Era um óleo que Uhum. não tinha controle nenhum, era Uhum. THC, né? E, assim, e ele, quando eu falei para ele, me ajuda, ele falou, estou mandando óleo. Ele mandou o vidro de óleo para o meu filho. E, assim, um óleo que era totalmente sem controle algum, e mesmo assim com 15 dias de uso do óleo, a gente já começou a ver uma diferença gigantesca na vida do Lucas. Né? Com um mês de tratamento com aquele óleo, sem controle, eu peguei meu filho em pé no quarto. E as crises já tinham reduzido bastante. Só que o que acontece? Como não tinha um controle, quando acabava aquele óleo, daquele vidro, que ele enviava um outro óleo, a gente tinha que recomeçar. Né? As crises voltavam, o Lucas ficava debilitado e tinha que recomeçar, porque não tinha um padrão, né? Era tudo muito caseiro. Sim. Então, mas mesmo assim o resultado ele já foi sendo assim muito positivo, as crises foram diminuindo e com isso o abraço foi crescendo, o trabalho deles foi se desenvolvendo, foi tomando um padrão, uma forma. E aí o Lucas ele foi só melhorando. Mas Uhum. a gente, como mãe, a gente tem pavor de mexer em medicação. Então, sempre que se Uhum. falava em fazer desmame, eu ficava Yeah. desesperada. E aí, quando eu começava a fazer os desmames, vinham as crises, né? Porque as pessoas falam tanto que maconha é droga, que maconha é droga, que maconha é droga, né? Fala tanto que, mas né? As maiores perguntas, né, que a gente recebe. Uhum. Pode causar dependência? Tem efeito colateral? Gente, o frígio, depaquene, topiramato, lamotrigina, Não. ribotril, tudo isso causa dependência e tem efeito Entendi. colateral, né? Exatamente.
e ninguém questiona, simplesmente. Então, assim, quando eu comecei a tirar essas medicações do meu filho, foi como se fosse ele entrando em abstinência, de verdade. As crises vieram, assim, com força. Então, eu me desesperava e dava de novo, né? Então, eu não conseguia ver um resultado muito grande da cannabis por conta da quantidade de medicamentos que ele usava, né? E aí chegou uma hora que ele estava tendo muita crise, ele estava tendo muita infecção urinária, era uma infecção atrás da outra, estava ficando com muito inchaço, o Lucas não conseguia se alimentar direito, e eu falei, não tem jeito, não dá mais para ele ficar tomando essas medicações. Eu tomei coragem e comecei a fazer o desmame, junto com a ajuda do médico. E assim, foi os piores momentos da minha vida, porque eu, por várias vezes, eu olhei para o meu filho e eu achei que eu fosse perder ele. O Lucas, nesse período de desmame, acho que ele estava com mais ou menos uns 18 anos, porque foi bem na pandemia, né? O Lucas passava, às vezes, 18 horas, 20 horas convulsionando direto. E aí, o que eu fazia? Eu coloquei o colchão dele na sala, eu sentava do lado do colchão dele, com aparelho de pressão, aquele aparelho de verificar a glicose, o spray de resgate e nebulizador, e o vidro de óleo. E ficava ali, com aquele kit ali, ele convulsionando, eu segurando ele e verificando, né, como que estava. Quando eu via que já estava o HGT a 600, pressão a 20, eu ia lá e chamava a SAMU vinha, fazia os primeiros socorros, e às vezes eles queriam levar e eu não deixava. Não, cuida aqui, vai embora. Só que assim, momentos muito tensos. Às vezes ele ficava tão mal que não tinha jeito, eu tinha que correr com ele para o hospital. Ele teve, entre uma crise e outra, nesse período de desmame, ele chegou a falar para mim que ele não aguentava mais, que ele queria morrer. Eu peço até desculpa, porque parece que eu vivo tudo. Isso, né? A gente até, assim, você está falando, Sabrina, mas a gente entende perfeitamente, fica bem à vontade, que é muito forte, né? Coisas assim... Não, e reviver isso tudo sempre traz as emoções do momento e a gente sabe como é que é complicado. Enquanto quiser falar, pode falar. Se quiser respirar um pouquinho, a gente... beber uma água. Porque, assim, é você que sabe, a gente se solidariza, a gente te escuta, mas a pele, né? A vivência é sua. Sim. E a gente, né, não é jornalista que fica na hora da dor lá entrevistando a pessoa, né? A gente quer assim, trazendo a sua trajetória, porque justamente eu acho que nessa intenção de trazer informação que a gente já faz, né? Assim, você também no Abra Rio, no seu Instagram, nos eventos que realiza, mas é entender, né, que a diferença mesmo que faz na vida da pessoa quando você acredita e faz o caminho que você fez e o quanto você ajuda outras pessoas, né, a encontrarem o seu caminho também. Porque imagina também as mães que não têm esperança, né? Porque fica só nessa coisa de medicamento que não acaba nunca essa lista, refém, né, de um pacotão de remédio que está usando e não vê aquele efeito que esperava. Esse medo do desmame, né, que é apavorador, porque quando vai tirar e vai substituir por o quê? E os efeitos colaterais, lidar com isso tudo, né? É muito complicado e é a longo prazo, porque não é uma infecção que faz 20 dias de antibiótico, 21 e acaba, não, é a longo prazo. Então, assim, acho que esse diferencial com a cannabis, que é o que a gente, né, quer chamar a atenção, as pessoas que ainda têm algum preconceito ou não entendem, eu vou dizer preconceito no sentido de preconceito, né, porque ainda não entendeu que droga, né, que esse conceito maior que tem efeito, causa dependência e tem os benefícios. Hoje até eu repostei no Stories
Eu acho que algum advogado é associado com vocês que falou um pouco da história da proibição da maconha, né? Porque, na verdade, tem uma história por trás disso, né? Tem indústrias farmacêuticas por trás disso, tem governos por trás disso, tem preconceito por trás disso, mas, assim, tem um caminho também, que é o que você está fazendo, né? Que traz essas possibilidades e muda a vida de pessoas com doenças, várias síndromes, várias doenças e várias condições de saúde, né? Então, acho que aqui acaba sendo, acho que você já trouxe um pouco a história do Lucas, aí se você já quiser falar do Lucas Esperança, né, da sua vivência na Rio, do jeito que você quiser organizar aí seu pensamento. Mas aí eu vou juntando assim um pouco, não sei se eu estou na sequência legal para você mentalizar, mas aí você já pode introduzir assim esse caminho, né, de como conseguiu, porque tem essa questão mesmo, né, prática, né, jurídica, essa parte toda mais que pula essa burocracia, que lida com essa burocracia e como é que faz, né? Acho que fica à vontade. Então, como eu disse, ele passou esse momento difícil, ele mesmo chegou a pedir várias vezes, mãe, eu não aguento mais, eu quero morrer, só que eu, por orar, olhar para aquele olhar dele mesmo, falo, naquele desespero, aquilo, por mais difícil que fosse, era o que me dava força para seguir Sim. nesse desmame, né? E a gente conseguiu. O Lucas ele fez o desmame de todas as medicações, né? Hoje o Lucas faz uso apenas do óleo de cannabis. Não vou dizer para vocês que o Lucas está curado. A síndrome do Lucas não tem cura, mas deu qualidade de vida para o meu filho. Né? Aquelas crises que eram 50, 60 por dia, meu filho passa hoje meses sem ter crises. Né? Meu filho hoje anda, meu filho fala. Hoje ele está passando por um momento meio difícil novamente por conta de tempo frio e ele não está fazendo reabilitação. Então a gente tem que estar brigando com ele para ele, porque se deixar ele quer ficar deitado, coberto o tempo todo. Isso para qualquer pessoa é ruim, ainda mais para uma pessoa que já tem as suas dificuldades, as suas limitações. Mas hoje o Lucas ele faz sua higiene pessoal sozinho, o Lucas se alimenta sozinho, né? O Lucas dança. Hoje meu filho tem qualidade de vida. E aí, durante esses anos, essas mães do projeto Lucas Esperança, observando a melhora no Lucas, elas vinham falar para mim, eu quero mesmo para o meu filho. Gente, como que o Lucas está bem? Eu quero esse tratamento para o meu filho. E eu as encaminhava para as outras associações, para a Abrace, para a PEP, né? Associações que eu já conheço. E conversando muito com o Cassiano, ele sempre falava para mim, mulher, você já faz um trabalho aí que você ajuda tantas famílias, você já dá todo o acolhimento, todo o suporte, só falta o acesso a cannabis. Só que eu estava na minha cabeça que eu queria ajudar, eu queria fazer algo, mas como que eu via isso? Política. Né? Então, eu vim candidata a vereadora 2 vezes, porque eu botei na minha cabeça, se eu for vereadora, era o que eu botei na minha cabeça. Se eu for vereadora, a gente vai ter um gabinete de mães, onde as mães vão ter vozes, onde as mães vão poder colocar os seus projetos, as suas ideias. Porque a grande verdade é que, assim, a Marilene tem toda essa empatia, todo esse amor, toda essa doação de ajuda para as pessoas por conta de toda a dor que eu passei. Se eu não tivesse passado por tudo isso com o Lucas, eu não teria noção de nada disso. Eu não faria esse trabalho. Então, assim, aqueles porquês lá de trás, né? Eu fiz meu pré-natal, meu filho nasceu uma criança perfeita, meu filho não tinha nada. Por quê? Por quê? Por quê? Olha o porquê, né? O Lucas, ele é um instrumento para que a gente possa fazer a diferença na vida de tantas pessoas. E foi aí que eu resolvi ir lá na Abrace para conhecer o trabalho deles, como que funcionava. E ao chegar lá, assim, eu me emocionei muito em cada canto que eu passava, eu via uma foto do Lucas, um quadro do Lucas, o Lucas subindo uma escada, o Lucas dançando, o Lucas andando de bicicleta. E aí outros rostinhos de crianças que começaram o tratamento lá atrás também, junto com o Lucas, e que também tiveram resultado positivo. E nessa época a Abraço estava com acho que uns 13 mil associados, se eu não me engano, né? E aí o Cassiano falou assim, é muita coisa, eu estou surtando aqui, é muita gente, eu não consigo dar conta. Você precisa abrir uma associação no Rio.
Isso acho que no final de 2019, se eu não me engano. E aí lá mesmo eu tomei a decisão, falei, então vamos abrir uma associação. E aí fundamos a Abra Rio, né? Com a ajuda de alguns amigos, de alguns colaboradores, pessoas familiares, pessoas que já eram do projeto Lucas Esperança. Mas eu não vou mentir, eu achei que fosse ser uma coisa assim, que fosse ir caminhando devagarzinho. E hoje a gente está com, acho que um ano e 10 meses de associação, a gente já está beirando 1.000 associados. Assim, é muito rápido, né? É um crescimento muito grande. Graças a Deus, aí já com uma liminar judicial que nos dá tranquilidade para trabalhar, porque a gente chegou num ponto que não dá para parar mais, né? Se eu disser, eu não posso acordar e falar assim, eu não quero mais ser presidente da Abra Rio. Eu não posso, porque o que eu faço com 1.000 associados? Né? Não tem como. São vidas que dependem desse trabalho. Então, assim, voltando até numa pergunta lá de trás, né, de quem é a Marilene é uma mulher que passou anos da sua vida achando que nunca fosse ter emprego, que nunca fosse ter um estudo, porque a minha vida era cuidar do Lucas e viver de benefício Loas, né? Uma mulher que vivia correndo atrás de benefício, onde tinha um benefício eu ia fazer o cadastro para conseguir, para poder complementar na renda em casa. E hoje a Marilene é diretora executiva do projeto Lucas Esperança, presidente da Abra Rio, estudante de administração, né? Estou gerando empregos, não só tenho meu emprego, como estou gerando empregos e com muito orgulho gerando empregos para mães atípicas, né? Porque a gente tem que dar espaço para essas pessoas, para mostrar para essas mães que assim como eu consegui, as outras mães também podem, né? A gente conseguindo dar um tratamento de qualidade para os nossos filhos, você sabendo, como a gente tem uma acolhedora lá, que você conhece, a Angélica, né? A gente tem lá, a Angélica é um exemplo vivo, que ela ficou fora do mercado de trabalho durante anos, porque o João não tinha condições de ficar dentro de uma escola, né? E hoje, com o tratamento da cannabis, o João estuda, o João faz suas terapias, e a Angélica está trabalhando. Ela até brinca que às vezes ela vai no ônibus rindo, aí a pessoa fala, está dentro do ônibus lotado, está rindo de quê? Eu vou trabalhar. Aquele jeitinho dela. Então, fundamos a Abra Rio com o objetivo de poder fazer por outras famílias o mesmo que foi feito pelo Lucas, né? Não é à toa que o nome do óleo que a gente fornece lá é óleo do Lucas, porque eu quero para outras famílias aquilo que meu filho pôde ter, entendeu? Muito legal. Assim, a gente fica muito encantado. Porque eu conheci você, assim, pessoalmente eu te vi recente, mas foi através da Isa Moreira, né, Isabelle, que ela é super articulada, ela tá em todas. Aí ela, você não conhece? Eu falei, não conheço. Lucas Esperança, Marilene. Aí eu fui me afeiçoando. Eu falei, gente, que interessante, a gente tem que parar um momento para conversar e finalmente a gente conseguiu aqui. E eu fico muito feliz de ouvir assim, um pouco da sua história e ver a Marilene. Acho que essa pergunta foi muito boa, né? Inicialmente, porque descobrindo você, tudo que está relacionado à sua vida, né? E quanto você está influenciando positivamente a vida de tantas pessoas, né? Ao redor aí, gerando emprego, como você está falando. É uma história muito bonita mesmo, que tem que ser falada, escrita, né? Pode até rolar. Alguém comentou aqui. Alguém comentou, tem que virar um filme. Isso pode. Porque pessoal de né, audiovisual, de coisas, acho que dá para fazer. Eu não consegui assistir ainda, mas eu sei que teve um Profissão Repórter, né? Que você fez. Eu quero ouvir também, quero assistir também e divulgar mesmo. Acho que isso está muito na nossa intenção mesmo de trazer. E essa questão também de dar, que eu falei antes, né? Você dar visibilidade, você olhar com carinho para quem cuida, né? E esse além de gerar emprego, você até falou, é uma coisa que a gente conversa muito nas lives, que é a falta do olhar do poder público para os pais, porque assim, dando uma condição boa para os filhos, como a questão do óleo, para essa questão desse garoto, você falou que 10 anos está indo para a escola, a mãe que não poderia trabalhar, agora está trabalhando, está feliz da vida de trabalhar. Então,
até a roda da economia gira, porque o garoto está estudando, porque está tomando. Tem uma mãe lá que não tá mais cuidando, assim, não tá 100% do tempo, senão... ela está gerando, você está gerando emprego por causa do óleo, a mãe está trabalhando por causa do óleo, e assim, né, a sociedade tem que olhar com menos preconceito e com mais carinho para nós pais, né, para nós cuidadores dessas crianças, desses adultos, porque é isso que vai fazer com que tanto eles também se empolguem. Eu acho que, com certeza, o Lucas e as pessoas que estão ao seu redor ficam muito empolgados não só pela sua história, pela sua jornada, mas sim pela sua proatividade, de não querer parar, de olhar com carinho pelos outros. Isso é mais esperançoso e inspirador, né? Porque virou assim, tornou um propósito de vida, né? Eu acho que você nem se reconhece mais, né? Sem estar fazendo o que você está fazendo, né? Acho que. Exatamente. Na esperança, todo mundo vai associar o projeto, a Abra Rio, e acho que para onde você for vai estar com esse trabalho aí junto, né? O ciclo virtuoso do que você tinha falado do ciclo vicioso dos remédios, né? E agora o ciclo virtuoso da proatividade, da empatia que você teve lá no começo e vai indo até. Desde o começo, desde que levava as coisas mastigadinhas para as mães, para ajudar. Tipo assim, olha a diferença que faz, né? A gente fala muito isso no Instagram. E tem muita gente apontando o dedo, mas quando chega alguém que te dá um caminho que você está totalmente perdido, não sabe por onde começar, e é muito real, às vezes os pais não têm dinheiro de passagem para se deslocar, tempo, coisa muito básica que as pessoas nem enxergam, né? Isso, se tiver uma coisa que adiante um pouquinho mais e ela consiga resolver aquilo com menos tempo e sem precisar despender de mais recursos, vai se fazer uma diferença imensa na vida das pessoas. Isso passa despercebido para muita gente que não sabe, né? Que não entende, que não passa a contar, né? Muitas das vezes passa a contar, entendeu? Às vezes a pessoa pensa assim, não tem dinheiro de passagem, mas não sabe mesmo, né? A realidade de uma família, né? De uma família de uma criança com deficiência que é obrigada a viver com salário mínimo. Porque aí, ou você vive com salário mínimo, né? E porque para viver com salário mínimo, a mãe não pode ter um emprego de carteira assinada, o pai não pode ter um emprego de carteira assinada, né? O benefício é da criança, mas os pais não podem. Então, assim, você é obrigado a viver com aquele benefício ali, né? Obrigado a viver com aquilo ali. E aí, como é que você vive com um salário mínimo? Muitas das vezes tendo que fazer... a criança precisa de uma fralda, de um leite específico, de medicamentos caros que a gente não consegue na rede SUS, né? Então, assim, é impossível, né? Não tem como. Aí essa família ela não tem direito a ter uma internet, uma TV a cabo. Eu acho que é um direito de todos. Não tem direito a comprar uma pizza no final de semana, não pode. Né? São coisas mínimas que as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas não conseguem ver qual é a realidade, de fato, dessas pessoas. Né? A gente está aí com um projeto de lei, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, do projeto de lei Lucas Esperança, que é um projeto de lei com o objetivo da cannabis medicinal ser fornecida pelo SUS, pela Prefeitura de Niterói. O projeto ele foi aprovado em primeira e segunda discussão de forma unânime na Câmara de Vereadores de Niterói, mas o prefeito Axel Grael vetou, né? Segundo ele, por vício de iniciativa. Então, a gente está esperando, a gente está conversando, está esperando que a campanha passe, para ver se a gente consegue voltar a conversar para colocar esse projeto em pauta, porque hoje a grande maioria das pessoas que nos procuram precisando do tratamento com a cannabis são pessoas que não têm condições de pagar. Aí o óleo importado é caro, 2.500. Um óleo de uma associação em torno de R$ 135, de R$ 200. Mas tem gente que não consegue pagar R$ 135. Quem paga aluguel, né? Quem ganha salário mínimo paga aluguel, não sobra nada bem para comer direito, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente hoje, a Abra Rio, está fazendo o papel do governo. Porque um assistente social que faz um estudo social, a gente vê que aquela pessoa não tem condições, que ela está no estado de vulnerabilidade, e a gente busca dar uma isenção ou dar um desconto para que aquela mãe não fique sem acesso ao tratamento, porque é acesso à saúde, é acesso à vida, é um direito daquela pessoa ali, né? Só que nós, como associação também,
precisamos que a roda gire. Então, precisa ter dinheiro para que a roda gire, senão daqui a pouco a gente não consegue atender ninguém. Então, a gente precisa dos pagantes, porque a gente não tem nenhuma ajuda. A grande realidade é essa. Então, assim, desculpa até aproveitar o momento, mas eu acho que a gente está É isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente, a gente entende. Eu fico vendo aí um monte de gente agora se aproveitando de campanha para falar de inclusão, até infelizmente, até mãe, pai, né, de autista que nunca lutou, que assim, existe uma diferença muito grande de uma mãe atípica, né, que passa noites e noites num hospital da rede SUS, brigando pelos direitos do filho, e aquela mãe que não tem dificuldade, né? Muitas das vezes nunca nem precisou trocar uma fralda do filho, porque ela tem alguém ali para trocar. Não precisou dar um banho no filho que acordou todo urinado, porque tem alguém para dar. Então, assim, não desmerecendo ninguém, mas são realidades diferentes. E hoje, eu estou vendo muita gente se aproveitando da política para falar de autismo, para falar de inclusão, para falar de cannabis. Desculpa, para mim isso aí é papo furado. Porque quem conhece a nossa dor, como eu disse, somos nós, tá? Eu até cogitei a hipótese de vir candidata a deputada federal, estava quase tudo certo, viria candidata, porque eu acredito que as coisas que eu quero fazer, eu não acredito que outro vá fazer, né? Porque eu acho que o que é feito para os nossos filhos, só nós que fazemos, né? Mas eu tinha que escolher, né? E a campanha política, ela passa. Então, eu escolhi a Abra Rio, eu escolhi o projeto Lucas Esperança, eu escolhi o meu trabalho social, porque eu não tinha condições de dar conta, né, de campanha e de trabalho social. Mas, assim, fica meu apelo aí para quem tem algum pensamento de realmente lutar por nós, que a gente precisa de alguém que fale não é só no período de campanha, não. A gente precisa de alguém que nos receba lá dentro do gabinete e que permita que a gente escreva nosso projeto de lei, porque quem sabe o que a gente precisa é a gente. Exatamente. Exato. Bem feito é o que você falou, não retiro nenhuma palavra, e assim, mesmo que você, eu vou ser candidata no momento, é tudo totalmente coerente com o que você faz, né? A gente precisa, não dá para não falar de política, porque a gente fala isso, autismo, né, acesso é política, tem que ter lei, tem que ter acesso, tem que garantir esse acesso, e aí seria totalmente coerente com o que você já trabalha, né, para ter mais um mecanismo público para conseguir gratuitamente. Olha só, imagina essa lei sendo aprovada, quanto de pessoas e de famílias vão ser beneficiadas. Então, é esse caminho. Você até me despertou essa questão do BPC, que é esse critério, né, de retirar, né, pais que têm renda, deixa a família numa situação mais vulnerável ainda, né, porque casar ou, né, a conformação familiar que for, tem que praticamente ser miserável, né, não ter vínculo nenhum para ter acesso a uma renda que não vai dar conta, mas nem brincando do começo de conversa. Então, assim, é sobrevivência, né, só para não dizer que é totalmente desamparado, mas a gente tem que pensar, inclusive, para quem está no legislativo, que eu não sei realmente o que tem de proposta, esse povo aí que está surfando na onda, né, do autismo, até o momento eu não vi nada, assim, né? Não sei se tem, espero que tenha. Que se ganhar, faça alguma coisa, porque já basta a gente lá só mamando, né? Vamos dizer assim, no governo. Mas a gente de fato, está aqui para falar, conversa com a Marilene, pergunta o caminho, o que pode virar um projeto de lei ou outros projetos de lei para melhorar o município. Então, acho que é esse caminho que eles deveriam fazer, né? E a gente... E pegando a própria história, como você falou, dessa mãe, do trabalho, que eu sempre pego, eu falo muito isso, das questões do... que para quem não tem a empatia, né, do que a gente passa, que pense só no dinheiro. Só de pensar que aprovando um projeto desse, que você vai ajudar tantas famílias, vai ajudar até o município, porque essas famílias vão conseguir trabalhar e vão conseguir pagar impostos, vão
Você vai gerar emprego, vai gerar imposto, vai gerar renda. Então, assim, vai voltar. Economia, né? Vai rodar a Tem economia. alguns estudos que eu acho que cada R$ 1 investido volta não sei quanto para o governo, para os governos, né? Nacional, municipal, federal. Então, assim, que mesmo que essa pessoa não seja empática para a luta, pense só no cifrão, mas que ela consiga sentar, escutar essas histórias, entender, tentar deixar para vocês Já existe escreverem um o PL, escrever o projeto de lei, vou falar, pelo menos vai voltar, né? Porque quando só pensa, eu vou ter que ajudar, não, você vai estar ajudando, mas não vai receber com a outra. É isso que falta, acho que muito para esses políticos, essa ideia, e quem surfa na onda, às vezes surfa nessa onda, mas vai chegar lá e se afasta, porque não tem essa vivência que você falou, né? Não se sustenta, né? Porque entre uma eleição e outra são 4 anos que dá para fazer muito trabalho, né? E assim, tá muito ligado. Não dá para surgir do nada e, eu sou mãe, eu sou pai, acho que isso não é suficiente. E as pessoas ficam de olho, vão amadurecendo, vão sabendo julgar melhor isso, né? Aí, assim, agora acho que a gente já pode ir indo para o final. E aí eu queria que você falasse mais da Abrahi, porque acho que você já respondeu mesmo, né? A sua história, o Lucas, o tratamento. E aí, se você quiser trazer um pouquinho a questão do cultivo, como as pessoas podem procurar, já orientando. Claro, o Instagram está disponível, né, para as pessoas acessarem, telefone, a equipe toda ali está solícita. Alguém perguntou se a live vai ficar gravada, vai ficar. E a gente tem que, depois que o Instagram deixou, quando faz a live, deixa gravado e marca quem fez a live como colaborador, que também fica gravado. Fica salvo na sua também, no seu perfil. Aí, né, quem tiver, quiser esclarecer e tudo. Aí eu queria que você falasse agora um pouco mais do Abrahi em si, de que forma ele pode ajudar, o que as pessoas precisam fazer para procurar Abrahi, né? O início, assim, porque tem um caminho, né? Aí, se quiser dar essa indicação, essa orientação, na verdade, né? Eu tenho certeza que muita gente não vai indicar ou está realmente precisando. Que interessante, que legal, vamos conhecer um pouco o caminho. Tá. Então, a Abrahi é uma associação de acesso a cannabis medicinal, né, que fica localizada no centro de Niterói, na rua Dr. Borman, número 6, sala 504, perto da Praça do Rink. O nosso Instagram é o Abrahi Oficial, é um com a foto roxinha, tá, gente? Porque tem um outro lá que a gente acabou perdendo, que foi hackeado um tempo atrás, a gente nunca conseguiu excluir aquele isso, verde. Aí o nosso mesmo oficial é Abrahi Oficial e a foto é roxinha. Nossos contatos são, nosso site é abrahi.org, tá? Nossos números de contato é o 21 3254 1995 e 21 982 04 3786, tá? E assim, para ter um associado da Abrahi, para ter acesso ao tratamento, né? Eu acho que antes é até importante dizer que, assim, às vezes a pessoa pensa, mas para que a cannabis serve? A cannabis serve para tudo. Tratamento com a cannabis é bom para tudo. Por quê? Porque nós possuímos um sistema dentro do nosso organismo chamado sistema endocannabinoide, que é o mesmo sistema que tem na planta da cannabis. E aí, quando você faz o uso do óleo da cannabis, vai ativar esse sistema endocannabinoide e assim vai trazer equilíbrio para o que tiver desequilibrado no seu organismo. Então, por isso que faz bem para tantas síndromes, como patologias, como transtornos, como ansiedade, depressão, sono, enfim. É necessário ter um laudo, né, médico comprovando o que você tem e uma receita de prescrição da cannabis. Não necessariamente esse laudo e essa receita precisa ser de um médico da Abrahi, pode ser do médico que a pessoa já vai. Mas aí é necessário ser dentro dos padrões de Anvisa, né? Porque o laudo tem que ser um laudo alinhadinho, né? Explicando direitinho que a pessoa já fez uso de outros tipos de medicamentos e não surtiu efeito, por isso tratamento com a cannabis. E se tiver alguma dificuldade, também pode entrar em contato, que a gente passa tanto contato de farmacêutica quanto nosso catálogo, para que o médico tenha acesso e tenha como prescrever os nossos óleos. A pessoa vai, com seu laudo e receita, entrar no site, abrahi.org.
Ali ela vai em cadastre-se, vai clicar em cadastro e vai abrir algumas opções. Associado amigo, que é aquele que se associa somente para ajudar, né, a associação, e geralmente essas pessoas, é importante falar, a cada associado amigo que entra, é um apadrinhamento para uma pessoa que não tem condições de pagar. Então, a cada associado amigo que entra, a gente consegue ajudar mais uma família com uma isenção de uma anuidade. Então, tem associado amigo, o associado paciente, responsável pelo paciente ou tutor animal, que a gente também atende os pets, né? E aí você vai clicar ali, vai abrir um formulário, onde tem que colocar todos os dados pessoais, anexar laudo, receita e documentos pessoais, aceita um termo de ajuizamento. Esse termo de ajuizamento é para que o nosso jurídico fique responsável juridicamente por aquela pessoa no tratamento da cannabis. Diferente de quem vai fazer a compra de um óleo importado, que tem que entrar com pedido na Anvisa, que tem que fazer todos aqueles procedimentos. Quando você se associa e aceita o termo de ajuizamento, a associação que é responsável por todos esses trâmites. Tá? Então, aí você só precisa dos seus documentos pessoais, mais o laudo e a receita. E aí, logo abaixo, vai gerar um link de pagamento, que pode ser cartão ou boleto, ou Pix. Cartão pode ser até 3 vezes, se eu não me engano, parcelado. O valor dessa anuidade, né, um valor anual, é de R$350, tá? E aí, já estando associado, essa pessoa entra no site novamente, mas aí já na área de associado, com seu login e senha, para ela ter acesso ao seu portal, onde ela faz a compra do produto. A gente trabalha com pomada, spray de resgate e os óleos, que são os óleos todos full spectrum. Óleo rico em THC, óleo rico em CBD e o 1 para 1, nas porcentagens 1%, 2% e 4%. Aí só vai aparecer no portal da pessoa o produto que está indicado na sua receita. Ela só consegue comprar o que o médico prescreveu para ela. E os nossos valores, eles variam de R$ 79,90 a R$ 220. Tá? E aí, quando a pessoa ela não tem condições de pagar aquele valor, né, ela vai sinalizar para o acolhimento, vai se passar por uma assistência social, para que a gente possa fazer um estudo e ver como que a gente consegue ajudar aquele associado. A pessoa sendo associada, ela não só tem direito ao acesso ao tratamento com a cannabis medicinal, como também ela tem o acolhimento para te dar toda a orientação, para te acompanhar durante todo o tratamento, assistência social e assistência jurídica, né? A gente tem alguns casos de pessoas que querem, por exemplo, cultivar e produzir o seu próprio remédio em casa, né? E aí essa pessoa vai sinalizar para a acolhedora e vai marcar um atendimento com o jurídico, e esse advogado vai entrar com pedido de HC para aquele associado, para que ele tenha um habeas corpus e ele possa plantar e produzir o seu próprio óleo, né? E também o advogado ele pode dar, né, as orientações para quem quer conseguir através do plano ou através do SUS, enfim, é isso. Nossa, maravilhoso, né? E aí eu vou deixar na descrição da live o endereço do site, os telefones, né, para as pessoas acharem também mais rápido, mas é claro que vou deixar marcado o arroba da Abra-Rio, né, para as pessoas fazerem contato e ver o caminho completo, né? Olha, eu não sei, eu já estou tão satisfeita e tão feliz de ouvir, porque... Ai, desculpa, filha. Porque a gente tem dúvidas, assim, do próprio uso e tudo, mas acho que você já foi tão clara e tão humana, assim, né? Se expondo. A gente sabe que a gente está na internet, né? Você também tem seu Instagram, seu trabalho. A gente conta a nossa história, a gente conta a nossa vida e a gente tá dando esse recado. É possível, tem esperança. Acho que esse nome é lindo, né? Esperança é uma das palavras mais bonitas do vocabulário, né?
E aí é isso, eu acho que tem esperança, a cannabis pode ser uma esperança para quem está naquele momento, né, sem perspectiva de tratamento, né? Então, se for o caso, vai ter que lidar com os seus valores, com os seus preconceitos e ver que tem uma possibilidade. Ainda tem um grupo que pode ter necessidade, mas nesse formato de custas, que é muito caro, como você falou, né, 2.500, essas questões todas de processo de advogado, tem uma forma de se associar e ter isso num custo muito menor, né, de ter uma questão, um apoio jurídico que tem essas questões também para a pessoa acessar. Então, assim, a gente fica muito feliz. E aí, queria que você desse suas considerações finais, a gente agradece muito, desejo muito sucesso, dentro do possível que a gente puder colaborar, né, a gente é muito, muito parceiro, assim, das pessoas que fazem live, porque a gente fica mesmo, vai criando um laço e vai acompanhando, assim, né? E aí, quando quiser marcar live, quando quiser conversar, outra rodada para outras perguntas, né? Para outras dúvidas, fique à vontade e estamos aqui também, tá bom? Aí pode fazer suas considerações finais e a gente já pode ir encerrando. Agradecer também todo mundo que está com a gente, que participou. A gente É não uma conseguiu alegria. falar muito, mas... Alguém fez um comentário aqui, deixa eu só falar um comentáriozinho nos últimos, né? Reforçando essa questão que a Kalena falou das políticas públicas, né? A questão do SUS, a lentidão, né, nos tratamentos, no acesso, isso tudo passa pela política, né? Tem que ter estrutura, garantia do acesso, que está na Constituição, né? Artigo 98, 99, 200. A gente tem que garantir esse acesso e descobrir caminhos. Eu acho que você acabou trazendo caminhos, né, de esperança mesmo. Aí, ó, pode ser um título do seu filme ou do seu livro, Caminhos de Esperança. Porque realmente é isso que a gente precisa, né? Acho que a gente fala do autismo que acaba sendo a nossa praia, mas outras síndromes, outras questões também, e podem conseguir muita qualidade de vida por tudo que você trouxe, tá? Então foi um prazer te conhecer, poder conversar um pouco mais com você, né? Que nos eventos é correria e a gente não consegue parar muito. E desejo mesmo muito sucesso, muita saúde para o Lucas, para sua família toda, e estamos aí, quando quiser. Então, quero agradecer a todos que participaram, quero agradecer a vocês, esse casal maravilhoso, pelo convite. Dizer que assim, estou totalmente disponível para quando quiserem bater esse papo novamente, a gente podendo contribuir, a gente está aí para isso. As portas da Abra Rio estão abertas para quando quiserem ir lá conhecer o nosso espaço. Vai ser um prazer receber vocês, não só vocês, mas todos que estão assistindo e participando da live. Gente, compartilha a live, manda para todo mundo, né? É importante que esse acesso à informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque algo que eu sempre digo e faço questão de repetir, que enquanto a gente está aqui conversando, falando sobre esse tema, tem uma criança convulsionando, tem uma criança surtando, tem uma criança precisando do tratamento e muitas das vezes a mãe nem sabe por onde começar. E essa informação precisa chegar até ela. Então, vamos compartilhar. Muito obrigada a todos mais uma vez. E acho que é algo que é muito importante a gente falar nesse momento, é que, por favor, não vendam seu voto, não votem no primeiro papelzinho que achar na rua, não pensem que o seu voto é apenas um voto, pense que o seu voto ele pode sim fazer a diferença, nem que seja na sua consciência. Então, assim, estude, avalie, procure saber em quem você vai votar, porque eu estou fazendo isso, né? Eu gostaria muito de vir candidato para me votar em mim, mas eu queria ser candidata a tudo logo, porque eu não sei. Eu fico pensando assim, gente, quem vai me representar? Então, assim, eu estou estudando muito, eu já tenho alguns candidatos que são pessoas que eu conheço o trabalho, então até se eu puder ajudar de alguma forma, apresentando o trabalho dessas pessoas, estou à disposição. Só que, por favor, pensem, porque são pessoas que depois a gente tem. Não é só votar, não. É votar e depois ir lá cobrar daquelas pessoas, bater lá na portinha do gabinete deles, porque hoje eu tenho um vereador que eu encho a boca para dizer que me representa, né? Se vocês não se importarem eu falar o nome. Não, pode falar. É Sandro Portugal, que é uma pessoa que ele abre as portas do gabinete dele para a gente, não só para mim, mas qualquer um de vocês
Se tiver projetos, pode bater na porta lá, pode falar. Ó, Marilene falou que eu podia bater aqui. Pode bater lá, que vocês vão ser muito bem recebidos, porque é isso, aquela casa é nossa. É para a gente cobrar, para a gente colocar as nossas ideias e a gente dizer para eles o que a gente precisa, porque eles são nossos funcionários, tá? Então, pensem bastante em quem vai votar, não joguem o voto fora, aproveitem essa oportunidade e para que depois a gente possa se reunir novamente, né? E colocar em prática tudo aquilo, toda aquela luta que a gente precisa estar diariamente lutando para conseguir, né, o que é direito, mas se você não brigar, não tem direito, que são os direitos dos nossos filhos. E estou aí para o que puder ajudar, minhas redes sociais estão abertas, quem quiser meu contato, me chama lá no direct que eu passo meu WhatsApp para a gente estar trocando informações, e vamos que vamos, porque a esperança ela não pode acabar de forma nenhuma. Obrigada. Perfeito, eu que agradeço muito. Muito obrigada. Boa noite a todos aí. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.